Eu queria te ouvir como é que você tá vendo esse movimento do torcedor do Vasco. Agora, nesse exato momento, eu acabei de ler um Fora 777. Queria te ouvir como é que você tá vendo esse atual momento do Vasco. Ano passado foi o primeiro ano completinho, né? Porque a 777 entra em setembro. Então, de janeiro a dezembro eles estavam lá. E a expectativa da galera, pelo menos no primeiro ano, era não ter susto e tivemos. Foi escapar com o gol do Serginho aos 38 do segundo tempo. Que nem precisaria, porque o Santos acabou perdendo, mas não dá pra contar com aquele gol no finalzinho lá também, não. Enfim, esse ano chega o Alexandre Matos, que é um cara com muito estofo, muito know-how, muita moral. No momento é o principal de mercado em clube, né? Sim. Não tem outro melhor que ele. Rodrigo Caetano, que é o cara que tá ali junto rivaliza com ele, foi pra tá CBF. na CBF. Então o Vasco tem hoje o melhor diretor executivo. E aí, com o SAF, é o ano do maior aporte. Chega o Alexandre Matos, numa segunda temporada onde o Paulo Brax deixou uma espinha dorsal, torcedor, opa! Agora é a hora do reforço pontual e vamos pra dentro. A janela nem fechou ainda, mas a gente tá vendo o torcedor do Vasco muito incomodado. Angustiado, o próprio Alexandre Matos desabafou na coletiva lá que acha que tem que... Ele citou 3 pilares que é o objetivo dele, né? Acertar a comunicação, que ele acha que tá ruim. Não, e agora ele disse claramente que o objetivo é ficar na primeira página, ou seja, entre os 10. Exato. E administrar a ansiedade da comissão técnica, que fica pedindo reforço em toda a coletiva. O cara quer ser campeão, pô. E a dele mesmo também, porque ele também é acostumado a essa celeridade de contratar e tá mais preso e mais tolhido. Eu queria um balanço do André, como jornalista. Como é que você tá vendo essa expectativa versus realidade do torcedor nesse momento, em pleno janeiro, já pedindo fora 777? Porque assim, a flor da pele, o torcedor passou por muitos anos ruins, né? E assim, na cabeça da galera, assim, no início, minha, tua com certeza, era, vai chegar a SAF, a gente vai passar a brigar por título todo ano, a gente vai ser campeão ano que vem. E cara, tem uma ansiedade por isso, né? Só que são processos. Nesse time do ano passado, foi montado um elenco todo diferente. Sobrou quem do time da Série B? Praticamente ninguém. Os pilares saíram, só ficou a garotada, né, do time. Até a garotada saiu, né? O Marlon Gomes, Figueiredo... Saíram agora, mas jogaram ano passado. Estavam no ano passado, era a garotada com os reforços. E claro que você contratando, 20, tu não vai acertar 20. Não tem como, cara, é impossível. Se tu acertar 8, 7, eu acho que você já acertou muito. E acho que, assim, a segunda janela do Vasco do ano passado, ela corrigiu os problemas. Foi quase perfeito. Foi quase perfeita. E, assim, quando os jogadores foram trazidos, ninguém acreditava. Vamos falar a verdade aqui, né? Quase ninguém acreditava, porque o pessoal não conhecia o Paulinho. Paulinho Paula. Pois é. Que Paulinho... ele reclamou na coletiva, inclusive, eu tava lá. É um jogador absurdo, né? Um jogador absurdo, joga muito. Então, assim, eu tenho pra mim que o primeiro ano foi ok, porque a gente ficou na Série A, cumprido o objetivo que internamente deveria, eu acho até que era esse, cara. Isso não era falado, eu particularmente não sabia lá na Vasco TV, mas eu imagino que internamente o objetivo era uma temporada sólida, mas não era como é esse ano, primeira página. Não era. Até o Brax acho que já disse isso em algum momento aí, numa dessas entrevistas que ele deu depois. Então, assim, eu acho que os processos estão se ajustando. E o Alexandre Matos é um cara importantíssimo para que isso aconteça. E ao mesmo tempo que a gente torce para que venham mais nomes, mais jogadores de peso, de impacto, para a gente olhar para o Vasco e falar assim, vamos brigar por esse título aí. Eu acho que estão chegando jogadores que podem ser esses caras aí, Quem me garante que o Sforza não vai ser o grande jogador do Campeonato Brasileiro, a grande revelação do Campeonato Brasileiro? Ninguém garante. O Vasco, do meio para trás, na minha opinião, o Vasco tem uma das melhores defesas do país hoje. Independentemente da formação que o Ramon escolher. Jogar com 3 zagueiros, jogar com 2. Eu acho que tem 3 possibilidades de lateral direito. Todo mundo questiona, mas na minha opinião, o Vasco tem o lateral que defende bem, que é o Rojas, tem o lateral que ataca muito bem, que é o Puma, e tem um misto dos dois, que é o Paulo Henrique, que defende e ataca. Vai ter momentos que vai ser um, que vai ser outro. Na esquerda eu acho que corrigiu bem agora. Tem um reserva pro Piton, que pra mim é o melhor lateral esquerdo do país. Todo mundo fala do Arana, o Arana joga muito, mas ninguém acerta tanto cruzamento quanto o Piton há tanto tempo. E acho que em algum momento o Vasco vai acabar perdendo o Piton. Eu acho que dificilmente ele sobrevive essa janela do meio do ano. Eu torço para que fique o máximo possível. Eu acho que ele é um jogadoraço. E acho, inclusive, que vai... Ele não chegou a ir para a seleção italiana. Então eu acho que dá tempo, inclusive, se o Dorival tiver essa sensibilidade de convocar o Piton.
Porque não tem, lá fora também não tem lateral esquerdo do Brasil. E o Piton joga demais, cruza muito. Então, assim, a gente tem o Vitor Luiz na reserva do Piton. Os zagueiros, pô, pra mim são ótimos. O João Vitor é muito bom, tá num período de adaptação, vai crescer muito. O Medel, pô, é um líder. O Maicon tem a altura dele que ajuda muito e a liderança também. O Léo, que tem uma saída de jogo, pô, muito boa, muito rápida. Então, assim, eu acho que o Vasco lá atrás se resolveu. O Léo Jardim e o Kehler, pô, tá ótimo. Do meio pra frente, pô, perdeu o Jair e o Paulinho, né? O Jair que ainda não jogou tudo que pode jogar, porque o Jair joga muito mais do que estava jogando. O Jair no Atlético Mineiro é um dos pilares do time campeão do Brasil, da Copa do Brasil. Enfim, jogou demais. Então, assim, eu acho que o Jair, tomara que se recupere bem para quando voltar assumir essa preponderância que ele tem. Porque ele tem muito talento. E o Paulinho da mesma forma. Então, o Vasco perdeu o Jair e o Paulinho, né? Agora tem que dar um jeito. Eu acho que a gente precisa ainda de uma reposição para o Verratti, tomara que seja confirmada, porque não ter uma sombra à altura é difícil, né? O Ryan é um jogador de beirada, o Ryan é um excelente jogador de lado direito de campo. Tu prefere o Ryan de ponta direita a centroavante? Pô, cara, assim, é uma pergunta difícil, assim, mas na base eu acho que ele se saiu melhor como ponta direita. Visão minha, tá? Eu acho que tinha um outro jogador voando também, que é o GB, que foi uma pena esse menino também ter tido... Então, o GB era o centroavante. Ter tido um problema de LCA, e eu acho que por causa do GB empurraram o Ryan um pouco mais pro lado. Mas o GB já tá recuperado, não tá? Tá no final de recuperação. Tá no final, que é um menino que eu acho que... Tomara que ele não fique com sequela nenhuma do LCA. Não vai esse ficar, moleque não. É um avião, cara. Não vai ficar, não. Ele vai dar certo. Ele vai dar certo. Tomara que ele dê certo. Gosto muito desse menino. Ele joga muito. Mas eu gosto mais do Ryan de 9. Ele acabava fazendo muito a beirada por causa do GB. Então, eu prefiro o Ryan de beirada. Prefere o Ryan de beirada? Porque ele puxa pra dentro e o chute dele é muito forte. E muito colocado com a esquerda. Então, eu acho que ele funciona bem assim. Então, assim, e por exemplo, nos jogos que a gente viu do Ryan no profissional, você sente que ele tá se adaptando. É novo. É novo e tá se adaptando a uma função que ele pode vir a jogar muito bem. Porque ele tem físico para isso e ele tem futebol para isso. Mas seria importante pro Vasco ter um cara ali para ser uma opção direta com mais experiência. Eu acho que eles estão correndo atrás disso, né?